Quando Nair passa por essas garotas, ele pergunta se está tudo bem e se apresenta. Ele diz que não quer interromper a conversa e menciona que seu nome é Nair. Explica que é novo na área e cada uma das garotas se apresenta também. Ele pergunta para a garota de preto de onde ela é e ela responde que é de Dallas. Ele então pergunta se as outras também são de Dallas e todas elas confirmam. Nair comenta que é de Ohio, mas que está morando em Houston. Ele pergunta o que há de interessante para fazer na região e a garota de preto pergunta se ele quer saber agora. Nair responde afirmativamente, explicando que não conhece nada por ali. Quando ela menciona que há um bom clube, a garota de cinza já começa a dançar. No entanto, quando Nair pede o número da garota de preto, ela recusa e diz que não pode fazer isso no momento. Ele então pergunta como poderia vê-la novamente e ela responde que podem se encontrar por aí. Nair insiste, mas as amigas dizem que precisam ir embora. Ele pede ajuda, mas a garota de cinza diz que é hora de partir. Nair comenta que elas são engraçadas e pede o número mais uma vez, mas a garota de preto recusa novamente, dizendo que eles se encontrarão por aí. Ele fala que não é bom deixar as coisas para depois, mas logo diz que tudo bem e deseja uma boa caminhada. Enquanto ele liga o motor do carro, as garotas voltam imediatamente. A garota de preto pergunta se ele vai sair naquela noite e ele responde que estava tentando dizer isso, mas que agora não importa mais. Ela sugere que podem combinar algo, mas Nair responde que agora isso não importa mais. Ela menciona que haverá uma festa e ele pede para ela esperar e pergunta por que ela mudou de ideia tão rapidamente. Ela diz algo e ele pergunta o que foi. Ela responde que ele não mencionou que tinha dinheiro e que poderia ter dito isso no ouvido dela. Nair questiona se tudo mudou só porque ele tem dinheiro e carro, e ela nega, dizendo que voltou para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele afirma que ela já ouviu e pergunta se ela quer ouvir de novo, dizendo que vai embora. A garota de preto sugere saírem juntos naquela noite, mas Nair responde que está bem e que vai para outro lugar, desejando um bom dia. Quando ele se prepara para partir, a garota de preto pergunta se ele vai abrir a porta do carro para ela entrar. Ele nega e ela questiona o que ele quer dizer com isso. Nair pergunta por que deveria deixá-la entrar e ela diz que eles combinam. Refletindo, ela acha que deveriam se conhecer melhor e a garota de cinza concorda. Nair pergunta por que ela não quis dar o telefone no início e ela responde que ele era um estranho e tudo aconteceu muito rápido. Ele argumenta que ainda é um estranho e a garota de cinza diz que elas precisam se proteger. Ele então questiona por que voltaram, afirmando que elas não parecem estar se protegendo. Ela responde que voltaram porque ele tem uma boa energia e parece ser um cara legal, mas ele sugere que voltaram por causa do carro. Após elas negarem, ele pergunta se ela é solteira e ela confirma. Ele questiona se as outras duas também são solteiras e elas também confirmam. Ele pergunta há quanto tempo e ela responde que desde um minuto atrás. Ele pergunta se é verdade e a garota de cinza diz que até a noite passada. Nair comenta que ela acabou de entregar a amiga e pergunta se ela terminou na noite passada. Ela confirma. Ele então faz a pergunta para as outras e todas afirmam ser solteiras. Depois de mais um tempo conversando, ele as convida para entrar no carro. A garota de cinza pergunta para onde vão, mas ele diz que acha que isso não vai dar certo. A garota de preto pede para de cinza se mover para o lado, mas percebendo que não caberiam todas, Nair pede para elas darem a volta. Ele diz que sinceramente não vai rolar, pois sabe que ela só voltou por causa do carro. Ela afirma que se interessou por ele, mas Nair diz que não acredita e deseja um ótimo dia. Nair começa perguntando se está tudo bem e elogia a moça, dizendo que ela é incrível, mas ela prontamente responde que não está interessada. Ele diz que só está tentando fazer amizade, já que é novo na região. Ela diz que não tem tempo para conversar e ele se apresenta como Nair, perguntando o nome dela. Ela diz que precisa ir e ele pergunta se ela não pode parar um momento para conversar. Ele explica que precisa só de 2 segundos, repetindo que é novo na cidade e se apresenta novamente. Ela pergunta o que ele disse e ele esclarece que não quer fazer ela perder tempo, mas ela responde que ele não é o tipo dela e pede desculpas.
Nair diz que já entendeu e comenta que ela é muito bonita, mesmo que tenha dito que não tinha tempo para conversar. Ele observa que as coisas mudam muito rápido e que isso é incrível. Ela finalmente diz que se chama Ali e ele diz tudo bem e pergunta, e aí? Ela pergunta novamente se está tudo bem e ele confirma perguntando, e aí? De novo. Ela se desculpa explicando que não falou com ele antes porque ele é um estranho que apareceu de repente. Ele reconhece que ainda é um estranho e pergunta o que a fez voltar. Ela diz que não sabe ao certo, mas depois pensou que talvez ele pudesse ser um cara diferente. Ele pergunta o que ela quer dizer com um cara diferente. Ela diz que ele parece ser um cara gentil. Ele pergunta o que a fez pensar isso e sugere que talvez tenha sido por causa do carro dele. Mas ela nega, dizendo que embora o carro seja impressionante, não foi isso que a fez voltar. Ela pergunta se o carro é dele e ele confirma, dizendo que obviamente é, já que está dentro dele. Ela pergunta se é assim que ele trata uma dama e ele questiona o que ela quer dizer com isso, explicando que está apenas tratando-a da mesma forma que ela o tratou inicialmente. Ela questiona novamente e ele pede para ela dar a volta. Ela diz que gostaria de conhecê-lo melhor, mas ele lembra que ela não quis conhecê-lo no começo. Ela responde que não pode sair conversando com qualquer um que se aproxima, mas ele aponta que ela voltou, o que ele não entende. Ela diz que apenas quis dar uma chance para ele e ele pergunta, chance para quê? Ela responde, para conhecê-lo e pergunta o que ele vai fazer. Ele diz que precisa cuidar dos seus negócios e não tem tempo para perder, pedindo para ela esperar, mas ela começa a dar a volta novamente. Ele insiste para ela esperar e pede para ela dar a volta mais uma vez. Ela diz que pensou ter ouvido que era para ela entrar, mas ele diz que ela está ouvindo coisas. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Dallas. Ele pergunta o que a fez mudar para lá e ela responde que gosta de fazer compras, ir a clubes e igrejas legais. Ele comenta que ela é muito bonita e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele elogia o corpo dela e ela pergunta se é suficiente para ele e ele diz que é. Ele sugere que seria melhor conversarem dentro do carro, mas avisa que não quer perder tempo. Ela pergunta novamente o que ele disse e ele repete que não quer perder tempo. Ele avisa que se ela quiser entrar pode, senão ela vai embora. Ela pergunta novamente o que ele disse e ele diz que ela entendeu. Ele pergunta se é assim que ele fala com uma dama e ele explica que está dizendo isso porque ela não estava interessada no começo e não falou de forma diferente com ele inicialmente. Ela pergunta se ele vai voltar a isso e ele diz que ela quem está voltando. Ele sugere que eles podem esquecer isso, se ela também esquecer, e diz que ela pode entrar se quiser. Ela comenta que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ela pergunta quais são os planos para hoje e ela responde que o carro dele é realmente incrível, agradecendo novamente. Ele pergunta quantas vezes ela vai repetir isso e ela diz que só gostaria de conhecê-lo. Ele pergunta sobre o trabalho dela e ela diz que está trabalhando em um restaurante no momento. Ele entende e pergunta se ela gosta do trabalho e ela diz que gosta muito, comentando que é um lugar sofisticado e que ela ganha muitas gorjetas. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim, acerca de um ano. Ele pergunta qual é o tipo dela e ela responde que gosta de coisas legais e quer alguém que cuide dela. Ele pergunta o que ela tem a oferecer, já que quer alguém que cuide dela. E como ela fica sem resposta, ele pergunta se ela sabe cozinhar. Ela responde que se casar com alguém bem-sucedido, não precisará cozinhar. Ele pergunta o que ela disse, ela confirma. Ele pergunta se ela quer alguém que contrate uma empregada e um chefe, e ela diz que não gosta de cozinhar. Ele pergunta por que ela acha que merece tudo isso, dizendo que há muitas garotas bonitas por aí. Ela diz que pensou que ele quisesse conhecê-la e que sabe que é bonita, mas que não precisa disso. Ele diz que não está tentando ser o namorado dela e que foi ela quem voltou para falar com ele. Ele lembra que tentou falar com ela no começo porque era novo na área e só queria fazer uma nova amizade. Ele diz que o máximo que pode acontecer entre eles é serem amigos e pergunta se ela entendeu. Ela diz que sim, que talvez passam a ser
ser amigos, mas não sabe. Ela diz que vai sair e ele pergunta se ela já vai. Ela diz que sim, mas está tendo dificuldades para abrir a porta. Ele explica que é só apertar o botão e empurrar. Ele concorda que será melhor ela sair, terminando com a certeza de que ele não é o tipo de cara que ela está procurando. Rolanda inicia dizendo que ele não vai mentir, mencionando que acha a moça muito bonita. Ele pergunta como ela está e ela responde perguntando como ele está. Ele se apresenta e explica que decidiu falar com ela porque a achou muito atraente. Ela agradece e ele pergunta como está sendo seu dia. Ela responde que está tudo bem e ele comenta que o dia dele melhorou depois de vê-la. Nair pergunta se ela é de Los Angeles e ela confirma. Ele menciona que acabou de se mudar de Nova York e ela diz que isso é interessante. Nair expressa interesse em conhecê-la melhor e pergunta se pode pegar o número dela. Ela responde negativamente e ele insiste, perguntando por quê. Ela simplesmente diz que não quer. Ele entende e deseja um bom dia a ela. Se essa tentativa não der certo, ele vai procurar outra abordagem. Depois de vê-lo ir para seu carro, a garota muda totalmente de ideia e é aí que a mágica acontece. Então ele ri e comenta que parece que essa tentativa não será fracassada, notando que ela está voltando. Quando ela se aproxima, ele diz, e aí? E ela menciona que ele disse que gostaria de sair. Nair nega ter dito isso, mas ela confirma que ele queria conversar com ela. Ele lembra que ela deixou claro que não estava interessada, mas ela diz que mudou de ideia. Ele pergunta por que a mudança de ideia repentina e quando ela demora a responder, ele pede para ela dar uma volta. Nair pergunta quantos anos ela tem e ela responde que tem 22 anos. Ele compreende e pergunta por que ela está ali. Ela diz que não sabe e que mudou de ideia. Ele questiona por que a mudança repentina e ela explica que é assim que vive, mudando de ideia. Nair comenta que parece que ele não faz o tipo dela, mas ela responde que ele tem um carro muito legal. Ele pergunta se ela achou o carro legal e ela confirma. Ele diz que foi por isso que comprou. Ela reitera que mudou de ideia e gostaria de sair com ele. Nair quer saber por quê e ela diz que se impressionou por ele e que também se impressionou por ela. Nair quer saber por quê e ela diz que se interessou por ele e que ele também se interessou por ela. Ele aponta que no início ela nem queria conversar com ele e ela novamente diz que mudou de ideia. Nair afirma que as coisas não vão acontecer no tempo dela. Ela diz que se ele quiser sim. Ela pergunta se vai ser assim e ele diz que ela não quis falar com ele, que esse é o problema e que não quer perder seu tempo. Ele pergunta por que ela voltou e ela diz que não sabe. Em seguida ele a convida para entrar. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela diz que sim. Então ele sugere que, se ela quiser, pode tirar uma foto. Ela concorda e pergunta se ele também vai sair na foto, mas ele diz que não, sugerindo que ela pode tirar a foto mostrando a Lamborghini. Ela comenta que vai tentar mostrar a logo da Lamborghini também. Ele pergunta se a foto ficou boa e ela diz que sim, que ficou ótima. Em seguida, ela pergunta se ele pode levá-la ao shopping. Ele pergunta por que faria isso e ela responde que parece que dinheiro não é um problema para ele, já que tem um carro tão legal. Ela elogia o banco e o painel do carro e ele concorda, dizendo que também gosta muito. Ela repete o pedido de levá-la ao shopping, mas ele recusa, dizendo que não vai fazer isso. Ele responde que não sabe se é uma boa ideia e pede para ela sair, pois quer verificar algo. Ela concorda e diz que vai sair. Ele pergunta novamente se ela gostou do carro e ela confirma dizendo que é um carro bonito. Ele afirma que, se depender dele, essa será a última vez que ela entra em uma Lamborghini, dizendo que não vai levá-la para fazer compra e a chamando de interesseira. Embora. Ele pede ajuda, mas a garota de cinza diz que é hora de partir. Nair comenta que elas são engraçadas e pede o número mais uma vez, mas a garota de preto recusa novamente, dizendo que eles se encontrarão por aí. Ele fala que não é bom deixar as coisas para depois, mas logo diz que tudo bem e deseja uma boa caminhada. Enquanto ele liga o motor do carro, as garotas voltam imediatamente.
A garota de preto pergunta se ele vai sair naquela noite e ele responde que estava tentando dizer isso, mas que agora não importa mais. Ela sugere que podem combinar algo, mas Nair responde que agora isso não importa mais. Ela menciona que haverá uma festa e ele pede para ela esperar e pergunta por que ela mudou de ideia tão rapidamente. Ela diz algo e ele pergunta o que foi. Ela responde que ele não mencionou que tinha dinheiro e que poderia ter dito isso no ouvido dela. Nair questiona se tudo mudou só porque ele tem dinheiro e carro, e ela nega, dizendo que voltou para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele afirma que ela já ouviu e pergunta se ela quer ouvir de novo, dizendo que vai embora. A garota de preto sugere saírem juntos naquela noite, mas Nair responde que está bem e que vai para outro lugar, desejando um bom dia. Quando ele se prepara para partir, a garota de preto pergunta se ele vai abrir a porta do carro para ela entrar. Ele nega e ela questiona o que ele quer dizer com isso. Nair pergunta por que deveria deixá-la entrar e ela diz que eles combinam. Refletindo, ela acha que deveriam se conhecer melhor e a garota de cinza concorda. Nair pergunta por que ela não quis dar o telefone no início e ela responde que ele era um estranho e tudo aconteceu muito rápido. Ele argumenta que ainda é um estranho e a garota de cinza diz que elas precisam se proteger. Ele então questiona por que voltaram, afirmando que elas não parecem estar se protegendo. Ela responde que voltaram porque ele tem uma boa energia e parece ser um